vai estar aqui no capítulo 4, no versículo 13 em diante. Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante. Aqui a minha Bíblia, ela vai dizer assim: ouça, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. O versículo 17 para encerrar. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vou repetir. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aleluia! Aqui está a palavra de Deus no livro de Tiago, um apóstolo do Senhor. Tiago, ele vai trazer essa reflexão que vai falar sobre a incerteza dos planos humanos. Nessa noite, eu quero lhe falar sobre um assunto muito interessante, um assunto de fazer planos, a qual eu e você muitas das vezes fazemos, colocamos às vezes no papel, mas esse plano não sai do papel, não tem obras. Esse plano está só na teórica. E é interessante a gente fazer uma introspectiva aqui neste livro abençoado por Deus. Repare que este livro aqui, ele vai atacar a noção de que se tornar um cristão é simplesmente uma questão de concordar com um conjunto de crença, sem passar por nenhuma experiência de mudança real. Repare que tanto no comportamento quanto no jeito de pensar. Aqui Tiago, o apóstolo, era um líder na igreja de Jerusalém. E por isso o seu livro possui certo tom judaico, algumas tradições judaicas, a qual o seu livro vai externar. Tiago, ele tinha com pretensão acerca de falar de várias situações aqui no seu livro. E é interessante que o seu livro, ele possui vários assuntos, aborda vários assuntos a qual nos dias de hoje também são falados, são vividos, são colocados em prática. Repare que contém muitos ditados curtos e ao estilo de provérbios que se assemelham aos ensinamentos de Jesus, e em especial o Sermão da Montanha. Tiago, ele vai tratar de vários aspectos nos quais os comportamentos cristãos devem refletir a fé cristã. Ele vai discutir questões como orgulho, discriminação, ele vai discutir situações como ganância, luxúria, hipocrisia e mundanismo e difamação. Tiago, ele faz muitas analogias para mostrar como é a verdadeira fé deve se manifestar por meio de boas obras, aleluia. E ele vai comparar os cristãos às árvores frutíferas, que só dão frutos compatíveis com a sua natureza. Para enfatizar as boas obras, aqui Tiago vai falar no seu livro, e vai ser um guia prático de vida cristã, uma regra
de fé. Tiago vai falar mais que a verdadeira fé pode ser distinguida nas ações, ou seja, nas nossas obras, naquilo que eu e você podemos fazer. E repare que o Evangelho, ele vem para transformar vidas, ele vem para transformar a vida das pessoas. E se temos de fato fé em Cristo, essa fé, ela deve produzir atos de amor e bondade, aleluia. Essa fé vem produzir atos de amor e bondade na nossa caminhada cristã. Repare que no versículo 17, ele vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está falando de planos, de incertezas, coisas que muitas das vezes nós falamos que vamos fazer e não executamos a missão. E toda vez que Tiago vai tratar sobre obras, ele vai falar que sem fé a obras é morta, ou seja, não tem utilidade, é inútil. Nós devemos fazer as coisas com fé. E aqui no versículo 13, ele vai falar sobre a incerteza dos planos humanos. Repare que nesta hora você vai falar, muitas das vezes, para uma pessoa, quem sabe, dos seus projetos para este ano de 2024, daquilo que você já colocou no papel e nunca conseguiu sair do papel, só está na teórica. Aquilo que você colocou no papel e nunca saiu da escrita, você nunca deu um passo, uma iniciativa. Irmão, eu queria saber por que eu não consigo concluir a minha casa, eu não consigo concluir a minha faculdade. Toda vez que eu começo, eu termino, eu paro no meio da caminhada. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu começo um trabalho, eu não consigo terminar. Deixa eu te falar um negócio bem interessante que eu aprendi aqui com este apóstolo. Este apóstolo, ele vem tratar conosco e é muito, muito bom tudo que nós formos fazer. E o segredo deste livro é colocar Deus na frente. Sempre que você for fazer alguma coisa, primeiro ore ao Senhor. Peça a Deus a direção daquilo que você irá fazer e Deus te dará a direção. Peça ao Senhor aquilo. Muitas das vezes nós ficamos frustrados com aquilo que não conseguimos executar, aquilo que não conseguimos colocar adiante e para frente, e muitas das vezes vem nos frustrar, nós desanimamos e não queremos mais concluir. Quem sabe é aquela faculdade, a sua casa que você começou, mas eu quero te dizer nessa noite, se você pedir a orientação do Senhor, Ele vai estar te ajudando, te dando a direção. Repare que no versículo 14, ele vai falar: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Nós não sabemos o que lhe acontecerá amanhã. Eu não sei o meu futuro. Ou seja, você não sabe o seu futuro. Mas se a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele já escreveu a nossa história, aleluia, Ele já decretou a nossa vitória, e tudo que nós colocarmos nos planos do Senhor, a Bíblia vai dizer que vai prosperar. É necessário que nós tenhamos fé para fazer alguma coisa, fé para perseverar. No capítulo 1, no versículo 12, ele vai dizer: feliz é o homem que passa pela aprovação, porque depois de aprovado, dar-te-ei a coroa da vida. É pela aprovação que vem as nossas conquistas, as nossas vitórias. É a aprovação que faz de nós pessoas mais fortes, pessoas que
muitas das vezes se sente incapacitada de fazer algo, mas pela sua perseverança, por passar pela provação, e é Deus tratando conosco nessa noite, escute isso aqui, por passar pelas provações, as pessoas, elas vão ficar mais fortes. Essa provação, eu já quero abrir um leque aqui e falar para você que está na escuta dessa programação, que esta aprovação que você está passando não é para te desanimar, não é para você parar, é para você continuar com fé, perseverando, que no momento certo Deus te dará a direção. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas das vezes é por aquilo que nós não conseguimos fazer. Às vezes nós sabemos que é para fazer, mas por um pecado chamado omissão, que muitas das vezes nós se omitimos a fazer algo para Deus e Deus vem cobrar depois da gente. É necessário que nós colocamos a mão no arado. Enquanto temos tempo, façamos o bem. Este livro de Tiago está cheio de relatos de homens que passaram por esta terra e fizeram bem. Pessoas como nós, que passaram por essa terra e na sua oportunidade fizeram o bem. E por que nós, muitas das vezes, não queremos fazer o bem quando sabemos que é para fazer? E por causa disso, nós cometemos pecado, porque nós sabemos que é para fazer e não executamos a missão. Quem sabe Deus te deu uma missão para te concluir, não é para você parar, para você se omitir, não. É para você continuar e pedir a direção do Senhor, aleluia. É para você continuar e pedir a direção ao Senhor. Repare que na sua oração não vai ser eu vou fazer, você vai falar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor. Mas essa vontade do Senhor, ela vem nos confrontar. Muitas das vezes não é a nossa vontade, não é a sua vontade, mas é necessário que você faça. Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, enquanto temos tempo, ou seja, irmãos, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Ele não fala um grupo de pessoas, façamos o bem a todos. Depois ele vai determinar, principalmente aos domésticos da fé, aos nossos irmãos da fé. Enquanto temos tempo, mas muitas das vezes nós ficamos de braços cruzados e não queremos fazer aquilo que Deus manda nós fazer. E é aí que a gente comete o pecado. É aí que a gente comete o pecado. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 12, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. Pelo aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. E eu vou te dizer nessa noite, com plena convicção naquilo que eu estou falando, aquilo que você não está conseguindo fazer, ajudar as pessoas, fazer o bem enquanto você tem oportunidade, fazer o bem enquanto você está ciente que é para fazer o bem, aquilo ele vai te esfriando. O pecado, ele vai te esfriando. E quando você pensar, você não vai ter mais empatia pelas pessoas, amor pelas almas, amor pelas vidas, amor pelo próximo. E você cada vez mais vai se afastando de Deus. O pecado veio para nos afastar de Deus. Mas hoje, nessa noite, eu trouxe esta palavra para você nessa noite que está na escuta dessa programação. Você que sabe o que é para fazer.
Não deixe para amanhã. Faça enquanto você tem tempo. Não se omita. Faça enquanto você tem tempo. Faça aquilo que Deus mandou para você fazer. Quem sabe era visitar alguém, quem sabe era orar por alguém, quem sabe era levar uma cesta básica para alguém. Se você sabe que é o bem para fazer, então faça! E faça enquanto tem tempo. Porque nós vivemos os últimos dias da igreja aqui na terra e não perdemos o nosso tempo com oba-oba, não perdemos o nosso tempo com coisas passageiras. Tudo que nós podemos levar ainda dessa terra foi o que nós fizemos aqui em vida, aquilo que Deus otorgou para nós fazer, que são as boas obras. Faça enquanto você tem tempo. Se é para orar por alguém, ore. Se é para ir para as ruas pregar para alguém, vá. E Deus te dará a direção. Mas requer muito de você. Você tem a escolha. Se você quer fazer ou você não quer fazer. Ninguém é obrigado a fazer uma boa obra. Ninguém é obrigado. Nós temos a escolha. E toda obra que nós for fazer, tudo aquilo que nós for concluir, nós temos que ter fé que dará tudo certo para a honra e para a glória de Deus. Eu quero orar pela tua vida nessa noite.